pastor dos homens. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Ele é o bom pastor. Ele diz em João 10, a passagem de hoje, eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Ele falou também, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, no programa Anunciamos Jesus, Padre Antônio Maria vai nos explicar sobre Jesus, o bom pastor, e como nós somos ovelhas dele. O bom pastor se despoja da própria vida em favor de suas ovelhas. O mercenário age diferente, porque não é verdadeiramente um pastor e as ovelhas não lhe pertencem. Creio que não poderemos fazer nada. A casa está cheia de gente. Nós vamos nos separar e chegar lá como peregrinos. Mas não se esqueçam de estudar todas as possibilidades. Os cavalos nós deixaremos aqui. Quando vê chegar o lobo, ele abandona suas ovelhas e foge. E então o lobo entra, se apodera de suas ovelhas e o rebanho é disperso. Vocês dois. Seguem por aqui. O bom pastor, ao contrário, quando vê chegar o lobo, se coloca à frente de seu rebanho. O bom pastor enfrenta o lobo sem medo e dá a sua própria vida pelo seu rebanho. Eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tem o poder de me tirar a vida, pois eu a entrego por mim mesmo. Pois tenho o poder de me despojar dela e depois retomá-la, porque assim é da vontade do Pai. Realmente, meus irmãos, a palavra de Deus é uma maravilha. Jesus é o maior de todos os mestres. Ele é o mestre. E não há mestre mais simples do que Jesus. Se Jesus que nos fala a sua verdade de uma maneira tão simples, para que todos o entendamos. Hoje, no Evangelho de hoje, ele fala que ele é a porta das ovelhas, do aprisco. Ele diz que quem não passa pela porta é ladrão. Ele diz que dá a vida pelas ovelhas, quer que elas tenham vida em abundância. São coisas que nós até entendemos. Embora não vivamos mais no tempo assim de muitas ovelhas, de muitos apriscos, estamos na era da técnica, nós entendemos um pouco. Eu tive a felicidade de ter uma vivência deste Evangelho, de entender profundamente o que Jesus queria dizer, uma vez que eu estive em Belém, lá em Israel, e vendo ao longe, no campo dos pastores, perto de Belém, vendo um rebanho, eu disse para uma pessoa que estava ao meu lado, vamos lá, que eu gostaria de filmar aquele rebanho, que é tão sugestivo, tão lindo, lembra tanto o bom pastor que é Jesus. E nós fomos. E quando íamos chegando perto do rebanho,
as ovelhas começaram a correr para outro lado, fugindo de nós, porque não nos conheciam. E eu queria filmar, eu fiquei com pena, e de repente o pastor que estava aí, um senhor, não sei o que ele pensou de nós, eu não sei se ele era árabe, se ele era israelita, eu não sei o que ele era, mas como era um tempo assim de muitas guerras por lá, eu acho que ele ficou até com um pouco de medo de nós, viu aquelas coisas nas nossas mãos, talvez pensou que fosse uma arma, não sei. Eu só sei que ele começou a correr e as ovelhas todas correndo atrás dele e ele falando, gritando umas coisas que eu não entendia e elas corriam cada vez mais. Quanto mais ele gritava, quanto mais ele corria, mais elas corriam. E o aprisco onde elas estavam ficou vazio. Ele foi para a casa dele levando as ovelhas. Já era entardecer nesse momento. Aí eu pude dar uma olhada assim pelo aprisco, que era um grande quadrado, vamos dizer assim, de uns, não sei quantos metros quadrados, mas talvez uns 30 metros quadrados por aí, e uma porta só, quer dizer, só um vão, era todo feito, os muros, todos feitos com pedras, uma pedra em cima da outra, mas uma parte aberta, assim, de uns 2 metros, aberto. Por ali é que as ovelhas saíram todas correndo e foram atrás do homem. Aí eu vim entender o que é a porta do aprisco. E depois procurei conversar com outras pessoas que me explicassem um pouco mais. Eu vivia na casa de um árabe aí pertinho, que sabia falar alemão, e como eu também falo um pouquinho de alemão, nós nos entendíamos muito bem e ele me falava o que significava aquela porta, quando Jesus fala no Evangelho de hoje, eu sou a porta. O pastor, quando dormia com as ovelhas no verão, aí no aprisco, o pastor dormia justamente atravessado nessa porta, para que o ladrão não entrasse. Se fosse ladrão, como Jesus disse hoje, ia pular por outro lado, ia subir o muro, nunca iria passar pela porta, porque o pastor está aí deitado, e ia ouvir o barulho, e não ia deixar. E quando Jesus diz no Evangelho que ele dá a vida pelas ovelhas, é porque ele se compara ao pastor que deitado na porta, a entrada do aprisco, ele corre o risco de ser devorado por um lobo que queira vir comer uma ovelha no aprisco. Porque aí o lobo terá que passar pela porta, mas vai encontrar o pastor deitado, talvez dormindo. Então vai dar umas mordidas boas no pastor e o pastor poderá até morrer por causa das ovelhas. É por isso que Jesus diz, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele é a porta. Ele é o canal da vida. Jesus é a vida. Ele quer dar a vida pelas ovelhas e quer que as ovelhas tenham essa vida em abundância. É tão bonito que Deus nos compare a nós, você, eu, nós todos, com ovelhas. E quando Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, seguem-me, eu me lembro daquelas ovelhas. Quanto mais o pastor gritava, quanto mais corria, mais as ovelhas corriam atrás dele. Jesus grita também, mas não é gritos estridentes. Ele grita, é a voz do amor que sai do coração de Jesus. É a voz do amor que fala alto na cruz. É a voz do amor que fala alto pelos sacramentos e pela igreja. É esse Jesus gritando. E nós ouvimos a sua voz e nós o seguimos. Ele nos conhece, ele nos chama pelo nome como o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus nos conhece, Jesus conhece você, conhece a mim. E nós conhecemos realmente esse pastor? Já tivemos a capacidade de parar para conhecê-lo melhor através da palavra? Já estudamos um pouco mais sobre Jesus para conhecê-lo mais e amá-lo mais? Que ideia temos de Jesus? Quem é Jesus para nós, para você? Quem é Jesus? Ele é esse pastor? Você conhece a voz de Jesus? Ou você fica assim confuso? Você mistura as vozes de outros que vêm como Cristos, como Messias,
como salvadores e você confunde a voz desses que não são o Cristo, que não são o Messias, que não são o pastor, que podem estar entrando na sua vida pelo muro. É ladrão. Cuidado. Pastor que dá a vida, pastor a quem nós devemos seguir, só há um: Jesus Cristo. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam o que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que a tenham em abundância. Pois é, meus irmãos, a ovelha, um animal irracional, é um exemplo para nós racionais. Interessante, Jesus usa esse exemplo para nos chamar a atenção de grandes perigos que todos nós corremos, apesar dos nossos raciocínios, da nossa inteligência. Apesar de sermos reis da criação, nós corremos o risco muito grande de ser menos que uma ovelha. A ovelha conhece a voz do seu pastor, conhece o seu pastor e o segue. E nós? Ouvimos a voz de Jesus e o seguimos? Será que conhecemos, que experimentamos esse Jesus realmente na nossa vida? Eu fico realmente preocupado quando eu leio, por exemplo, esse pedacinho aqui, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham a vida e para que a tenham em abundância. Jesus quer dar vida para você. Às vezes nós reclamamos que as coisas não dão certo na nossa vida, que tudo vai mal na nossa família. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando entrar o ladrão no nosso aprisco. Não estamos deixando entrar Jesus. Cuidado! Mas como é isso? Jesus diz aqui que o ladrão entra pelo muro. Que ladrão é esse que pode vir furtar, roubar a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, a vida de você, pai, a vida de você, mãe? Quem é esse ladrão que está roubando, sim, vida nas nossas famílias, no nosso mundo, na nossa sociedade? Eu chamaria atenção para um tipo de ladrão. Há muitos. Cuidado com o ladrão dos meios de comunicação.